Então foi uma grande, enorme vitória. Foi muito bom. Assim, nos dá tranquilidade, um alento. Contra uma equipe muito boa, né? Muito bem treinada, com variações. Eles iniciaram o jogo de uma forma, iniciaram o segundo tempo de outra. Então, não é fácil a gente falar, levarmos 2 gols de pênalti dentro de casa, né? Li qualquer coisa durante a semana sobre quando vinham a São Januário, sempre faziam gols de pênalti, né? Que caía em São Januário era pênalti. Então, acho que continua isso, né? Então não era para o time, era para a pessoa. Hã? Era no gol de cá. Mas, felizmente, gente, brincadeiras à parte, o trabalho continua. Foram 2 vitórias importantes. Deram força, o nosso torcedor nos deu um alento muito grande, nos deu uma força muito grande, mas foram só 2 vitórias. Então, precisamos mais, muitas, para conseguir nosso primeiro objetivo e depois ir buscar os outros que também estão na nossa agenda. Milton, você no intervalo do jogo com o Bahia, conversava com o Manga, né? Você estava pensando em colocar ele. Exatamente. Acabou que, por circunstâncias do jogo, não colocou. E hoje quis o destino que você colocasse e ele mudasse. Você acredita que ele foi o principal responsável pela virada do Vasco hoje? O principal responsável pela virada foram todos os jogadores que estavam em campo. Ele foi mais um. O Nenê foi outro, o Muriqui foi outro, e os outros todos que estavam em campo, inclusive os que saíram. Nós nunca vamos individualizar nada. O coletivo vamos valorizar muito mais. O importante foi que todos estavam muito felizes, os jogadores, porque vimos uma equipe muito bem boa do outro lado, mas vocês viram que também nós mostramos argumentos bonitos, jogadores com personalidade, tranquilidade, fazendo variações, mudando o jogo, dando amplitude, largura, velocidade. Eu acho que nosso torcedor sai satisfeito não só pelo resultado, mas também pela exibição e pela entrega principalmente. Eu digo sempre para o nosso jogador que eles não são obrigados a jogar bem, mas lutar, eles são obrigados a lutar muito e se dedicar muito, porque o nosso torcedor, pelo menos, tem que ter isso. E hoje teve de tudo. Foram bem, jogaram bem, fizeram um gol, lutaram, e foi legal, foi bom. Estamos satisfeitos, mas, como eu disse lá no jogo do Palmeiras, nós não ficamos deprimidos com a derrota. Temos que aprender e tentar melhorar. E também não ficamos eufóricos com a vitória. Temos que continuar aprendendo e melhorando com alguns erros que aconteceram no jogo. Então, essa é a tônica do treinador. O treinador é um facilitador, ele vai colocar sempre os melhores, tentando ver o que diz o jogo, para também colocar o jogador e a característica que pede o jogo. Então, respondendo a sua pergunta, todos foram protagonistas, todos. Não individualizo nada, porque imagina que o Manga faça o gol, e se nós não temos outros lá atrás para defender, se nós não temos o Martim, a defesa toda, o meio campo, né? Se o Nenê faz aquele gol e nós não temos outros para defender também. Enfim, equipe, todos defendem, todos atacam, uma vitória é de todos, a derrota é de todos, os méritos são dos jogadores. Todos, especificamente, um por um, cada um deles tem o mérito dessa vitória. Todos, inclusive também o nosso torcedor, que veio a campo e nos ajudou muito, muito. Não vou cansar de falar do torcedor. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Manga, Escobar e Nenê começaram no banco de reservas, entraram durante o jogo e decidiram o jogo. Agora, para a próxima partida, esses dois são, como é que se diz, uma dúvida de como colocá-los no time titular? São 2 jogadores que estavam no banco, entraram, foram bem, como o Muriqui também entrou e foi bem. Se tivéssemos mais para pôr, com certeza entrariam bem também, porque têm trabalhado todos bem. Vamos por uma coisa por vez, né? Acabou agora o Fluminense. Deixa eu pensar, descansar um pouquinho. Já vou receber hoje mesmo o relatório do Grêmio,
mas provavelmente jogando fora de casa a nossa estratégia poderá mudar um pouco. Milton, boa noite, aqui atrás. Olá, boa noite. Boa noite. Eu queria que você Bandeirantes. falasse... Isso, exatamente, teve a Bandeirantes. Como é que você conseguiu motivar o Nenê, que no outro jogo ficou no banco de reservas, e aí nesse jogo começa também no banco de reservas, e aí entra? Como motivar esse jogador que era titular, foi para o banco e agora até fez o gol da virada? O Nenê é um jogador como os outros, sabe? Eu como treinador, eu vou repetir o que eu disse agora. Eu não individualizo. O treinador, ele não olha para o rosto, ele olha para o corpo e o rendimento. Corpo para aquela... O que eu quero dizer, ele não olha para a cara. Não é porque tem mais nome ou menos nome que vai jogar. O que importa para mim é rendimento. Eu coloco o jogador em cima de rendimento. As minhas decisões são em cima de rendimento. E o Nenê, como os outros que estão de fora, estão à espera de oportunidade nesse momento. O Nenê entrou bem, fez o gol, nos deu a vitória, estamos todos muito felizes. Mas é um processo. É um processo. Processo para o Nenê, um processo para o Manga, um processo para o Muriqui, um processo para o Wagner, um processo para todos que estão de fora, esperando um momento para entrar. O Nenê é um cara vivido, um cara experiente, ele automaticamente se motiva porque nós estamos num grande clube. Por que eu não estaria motivado, nós não estaríamos motivados trabalhando num grande clube no Rio de Janeiro, tendo uma profissão extraordinária? Então, temos que estar motivados só por isso. Tanta gente que trabalha o dia inteiro, pega ônibus, pega trem, vem para aqui bater palmo para nós, estão ali felizes da vida, por que nós que não podemos estar felizes também? Temos que estar felizes e motivados, não é? Então, eu, sem individualizar, digo a você que todos, logicamente, a gente tem um respeito pela história do Nenê, mas o processo é o mesmo para todos. Eu não posso olhar um diferente do outro. E eu procuro ser o mais honesto possível nas minhas decisões, mas sou treinador, eu tenho que tomá-las. E se não tomar, as pessoas tomam depois e me passam o serrote no pescoço. Então é importante eu ter sempre a certeza e vocês podem ter a certeza que eu vou estar sempre tentando, me debruçando, estudando e pensando muito em tomar as melhores decisões. E quando eu tomar essas decisões, certamente eu vou estar tomando achando que são as melhores. Milton, foi um dia bem agitado para o Vasco, né? Começando que vocês chegaram Já sei que você vai falar do táxi. Tá? Teve o drone, a torcida estava muito animada. O drone, né? Teve um drone no meio do jogo. Drone? Eu perguntei, não sabia o que era aquilo. O que significa aquilo? É uma provocação. Vitamina C? Não, o que é? Não sei. Enfim, aí chegaram... Eu acompanhei o dia todo, fiquei aqui desde cedo, e eu vi que foi bem agitada, a torcida estava muito animada, era uma vitória que estava entalada para os torcedores do Vasco, teve o primeiro gol do Manga, Nenê fazendo essa virada. Você acha que vai ser um daqueles dias que vai ficar marcado para você? Quando se ganha da forma como nós ganhamos, fica marcado, né? Depois, o antes... O antes foi engraçado. Agora é engraçado. Mas, naquele momento, me passou tantas coisas na cabeça. Viemos. Mas acontece, são coisas que acontecem, não é? O ser humano erra, as máquinas avariam. Então, não temos que colocar absolutamente culpa a ninguém. Tanto é que ninguém está aqui para julgar absolutamente nada em ninguém. Mas é um dia especial. É um dia especial porque, como disse, saímos ganhando, estava tudo correndo bem, depois as coisas viraram. Porque o que eu vou falar foi a história do jogo. O que antecedeu o jogo são pormenores que não fazem muita diferença, ao meu ver. Então, tanto é que nós entramos muito bem no jogo, a equipe teve bem, e depois foi mérito do Fluminense em virar o jogo. Discutível algumas situações, mas o mais importante de tudo, que fica o sumo final, é que essa vitória foi extraordinária, um momento feliz para todos,
Mas é muito importante estar com os pés no chão. Lembra que eu falei da outra vez para vocês aqui também, né? O bom da derrota é que ela não é eterna. E o ruim da vitória é que ela também não é eterna. Já temos outro ali na próxima semana, no próximo domingo, já temos outro jogo difícil, que é contra o Grêmio lá na Arena. Então, te digo que foi um dia bacana, porque foi uma vitória e vimos o nosso torcedor feliz. Isso meus jogadores felizes, isso que me dá um alento no coração, uma alegria, por ser um dia feliz por isso. Milton, todo treinador fala que um campeonato longo como um brasileiro é bom ter uma dor de cabeça no bom sentido da palavra, para na hora de decidir como escala o time. O Nenê e o Manga são essas boas dores de cabeça para você? Nenê, o Manga, o Escobar, o Escobar não, o Muriqui, como já disse agora, o Wagner, o Guilherme, o Madison, todos os outros jogadores que estão de fora estão à espera de oportunidade. E eu tenho certeza, do jeito que eles estão treinando, vão ter oportunidades e vão ir bem, vão jogar bem, porque têm se dedicado bastante, são bons jogadores. Se não fossem bons jogadores, não estariam no Vasco, não estariam envergando a camisa do Vasco. Então, nós que colocamos a camisa do Vasco, temos que honrar essa camisa que vestimos, pelo menos lutando e batalhando muito e trabalhando muito e incessantemente. Só no dicionário que o sucesso está na frente do trabalho. Então, isso é antigo, é velho, e eu levo todos os dias para minha máxima, todos os dias que eu levanto, e eu sei que temos que trabalhar muito, porque somos avaliados diariamente, e todo final de semana somos avaliados por vocês, pelos comentaristas que estão nos seus estúdios, pelo nosso torcedor, enfim. Então nós temos que estar trabalhando sempre no nosso máximo e no nosso melhor, porque o futebol não se compadece com as coisas fazendo mais ou menos. Milton, aqui, boa noite. O que nesse jogo te fez tomar a decisão de colocar o Nenê em campo? Foi porque o que estava acontecendo? Nós estávamos, naquele momento, precisando de posse de bola e cruzamentos. Era o que eu queria, que a bola entrasse muitas vezes para o Luiz Fabiano. E a batida dele é muito boa. O Iago, como vocês viram, já tinha invertido o Iago para o lado esquerdo. E no primeiro tempo também tinha feito isso. E acabamos o primeiro tempo com o Kelvin do lado direito e o Iago do lado esquerdo. Depois eu inverti novamente e depois inverti novamente. Eu coloquei o Iago depois para o lado direito e depois começou o segundo tempo eu inverti. E a bola não estava entrando. Então o que eu queria era que o Nenê conseguisse encorpar e receber bola e meter na área. Porque o Luiz Fabiano é um bom finalizador de cabeça, estava segurando bem a bola, protegendo, enfim. Foi essa a minha ideia. O Manga já adiantando, colocando mais respostas na tua pergunta. Porque você perguntou do Nenê, eu vou acrescentar os outros dois, que para mim são muito importantes, tanto quanto o Nenê. O que eu pretendi com a entrada do Manga era ganhar largura, velocidade, drible e irreverência, como o Manga tem, que eu tinha do outro lado com o Kelvin. Depois, com a entrada do Muriqui, que eu vi que nós poderíamos ganhar o jogo, eu senti que nós poderíamos ganhar o jogo, era da velocidade. Há um homem que tem muita velocidade, tem força, tanto é que ganhou muitas bolas na nossa intermediária, puxou o contra-ataque, perdeu outras, porque é normal, ganhar e perder faz parte do jogo, mas eu posso te garantir que todos estão trabalhando de uma forma muito intensa e todos são opções. Milton, boa noite, parabéns pela vitória. Queria saber também do lado defensivo, né? O Vasco hoje, pela primeira vez num jogo inteiro, Paulão e Breno. Como é que é a sua avaliação dessa nova dupla, que por muitas vezes a gente ouviu a torcida falar que finalmente a gente tem uma segurança na zaga. É esse o seu pensamento também? Nós tínhamos segurança antes também, com o Rafa, com o Jomar. Não podemos falar dessa forma. Vamos valorizar uns, mas nunca desvalorizando outros. Esses dois jogadores que entraram hoje em campo estiveram bem. Fizeram um jogo seguro, firme, pairavam uma desconfiança para vocês de fora em relação ao Breno, mas eu tinha certeza absoluta que ele ia fazer o que fez, e isso que está muito tempo parado, então
O futuro é risonho para nós, espero, porque temos jogadores com postura, temos jogadores com experiência, temos jogadores com classe, tanto os que estão jogando agora, como o Rafa que saiu, o Jomar que estava no banco hoje, que se precisasse colocaria sem medo nenhum também. Então, é o Ricardo, o garoto que tá da base, enfim. Então, a zaga está de parabéns, como está de parabéns o Gilberto, que as pessoas, o nosso torcedor, esboçou ali uma vaia para ele no pênalti, a seguir ao pênalti, mas não podemos entrar por esse caminho, temos que valorizar o que é nosso, temos que fazer com que o nosso jogador sinta-se apoiado, feliz e acarinhado por nós e por nossos torcedores. Nada. Milton, oi. Aqui. Mais uma vez o Vasco teve mais de 19 mil pessoas aqui em São Januário. 19? Mais de 19, 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas. Você acha que o casamento torcida e clube pode ser um trunfo para o Vasco buscar voos maiores no Campeonato Brasileiro? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se o nosso torcedor nos apoiar desse jeito que nos está apoiando, vocês viram o jogo como foi, vocês viram que os jogadores foram buscar forças, porque o nosso torcedor apoiou sempre. Quando eles fizeram o 2-1, houve ali uns momentos que eles, normal, ficaram apreensivos, mas depois levantou-se novamente a força, a torcida veio junto, tivemos um lance ali com o Manga, que a torcida inflamou novamente, começou a puxar, saiu o gol, enfim. Essa pergunta é perfeita, o casamento perfeito, nós queremos que o nosso torcedor venha a campo, nos apoie, que nós vamos sempre dar tudo. E eu, como homem que toma as decisões de quem vai para dentro de campo, vocês podem ter a certeza que eu vou dar o meu melhor sempre para que o nosso torcedor saia pelo menos satisfeito com a luta que os nossos jogadores vão ter dentro de campo. Repito, ninguém é obrigado a jogar bem, mas lutar, dar a vida e fazer jus à camisa que veste, isso eu não abro mão. Milton. Oi. Opa, boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Luiz Fabiano, que é o segundo jogo em São Januário, conseguiu fazer o seu segundo gol. Perguntei para ele no final do jogo, ele está dizendo que ainda está chegando à melhor forma. Então, se ainda não chegou, o que esperar desse jogador para a sequência do Campeonato Brasileiro? Mais um gol dentro de casa. É importante. O Luiz, como todos os outros jogadores, vocês individualizam bem essas coisas. O Luiz, como todos os outros jogadores, são importantes. O Luiz está crescendo cada vez mais. Por isso que eu quero que as bolas entrem na área, porque ele, dentro da área de cabeça, ele é letal, ele é muito bom. No chão também está evoluindo, está crescendo. Está entrando no seu momento, está começando a entrar numa forma boa. Agora entram os jogos quarta e domingo, nós temos que fazer uma avaliação dentro do que nós pretendemos, ter uma conversa entre nós. E eu depois vou tomar a decisão em ver o que é melhor para o Vasco da Gama, o que é melhor para nós, para termos esse jogo no final de semana, e depois começamos a ter jogos quarta e domingo, né? Então, é muito importante nós avaliarmos bem as decisões, estarmos muito bem preparados com muitas informações, para que a gente não erre nas decisões, não erre na forma de abordar o trabalho diário. Enfim, nós temos que ter algum cuidado com ele, porque com ele e com os jogadores mais velhos, né? E nós vamos ter essa tranquilidade, e a partir de hoje à noite, mais tarde, aí eu vou começar a pensar no jogo com o Grêmio. Mas é um jogador extremamente importante para nós. Ele está mostrando cada vez mais a sua liderança, não só perante os jogadores, mas no momento certo aparecer, como os outros também. Todos têm sido de uma entrega absoluta. Eu não posso falar o que vocês veem só no jogo. Durante a semana o trabalho deles também tem sido árduo, intenso. E não se consegue jogar assim se não treina durante a semana firme. Se treinar a 50, vai jogar a 50. Se treinar a 100, vai jogar a 100. Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite. Essa pergunta que eu vou fazer para um projeto que eu estou desenvolvendo numa revista chamada Treinadores. Você já me falou. Já te falei, né? Uhum. Então, nós que acompanhamos o Vasco sempre, né, a gente percebe que depois da tua chegada há uma mudança
na forma de jogar, no comportamento dos jogadores, no desenho tático que o Vasco vem apresentando, e isso, de alguma maneira, tem se traduzindo em vitórias, né? Teve um tropeço no início, mas são 2 vitórias consecutivas. Queria saber se esse desenho, essa construção, ela começa a ser feita antes de você chegar no clube, se é um conceito seu, ou você vai adaptando de acordo com o que você encontra no clube e o que a competição te oferece? Você está falando das decisões do modelo tático. Do modelo tático. Você para fazer um modelo, como é que é seu nome? Gilmar, ou Gilmar? Gilmar, para você tomar uma decisão em seguir um modelo de jogo, você tem que primeiro ver as características, né, do time, dos jogadores que você tem. Consoante essas características, você idealiza um modelo e coloca em prática nos treinos. Depois, todo o processo ele tem um processo de construção, assimilação e execução. Até chegar o que você pretende, até a execução, vão 6, 8 semanas, dependendo do cognitivo dos jogadores. Mas o que é importante é ver as características que os jogadores têm. E aí decidir, né? Dependendo do momento que se encontra, o diagnóstico que você faz quando entrou. Eu, quando entrei no Vasco, vocês lembram como estava, as coisas não estavam correndo bem. Lógico que quando muda treinador, as coisas não estão correndo bem, né? Senão, ficava com o treinador antigo. E às vezes, não estou aqui fazendo nenhum tipo de crítica ao meu antecessor. Eu estou apenas fazendo uma constatação em cima do que você está me dizendo. E aí diagnostiquei o que tinha do time. O time precisava encorpar mais, fechar as linhas e arrumar de trás para frente. Começamos a arrumar de trás para frente e a equipe incorporou um pouquinho, teve um segmento bom. Depois chegamos às semifinais do campeonato com um modelo de jogo. Depois tentamos implementar alguma ideia nova, e temos essa ideia nova, temos trabalhado essa ideia nova, que não necessitou fazer ainda, mas no momento certo faremos. Então, respondendo a sua pergunta, é necessário sim, você preparar um modelo, ver as características dos jogadores para você encaixar com aquele modelo e treinar. Treinar momentos, primeiro de tudo, as tuas ideias padronizadas, como você quer as tuas saídas de bola, nos 5 momentos de jogo. Momento defensivo, transição defesa-ataque, momento atacante, transição ataque-defesa e bolas paradas. São 5 momentos que você não consegue nunca deixar de treinar. Você tem que treinar sempre esses cinco momentos. Como você faz aquilo durante o jogo. Então, seria uma discussão longínqua. Eu convido você para aparecer um dia desse aqui, para nós termos uma conversa sobre isso. Teria o maior prazer de falar sobre isso, mas hoje, infelizmente, temos o tempo urge, o pessoal que quer ir embora deve estar cheio de fome aí, todo mundo. Tem pizza lá para ele. O Nelson disse que ia pagar pizza para todo mundo. Diz que pizza, Nelson. Cadê o cartão? Não saca? Não, ó, ele mete a mão no bolso, tem um escorpião, morde, ele tira logo. Né? Acabou? Tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos.